pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Campeonato do Uruguai. Temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Peñarol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Juventude é a segunda colocada com 14 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Peñarol é a 14ª colocada com 6 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Peñarol. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pela primeira divisão do Campeonato do Peru, temos a equipe do Iachuco enfrentando a equipe do Melgar. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Iachuco, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe do Iachuco é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Melgar, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Melgar é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Iachuco, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Melgar. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Melgar para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato da Argentina, temos a equipe do Barraca Central enfrentando a equipe do Estudiantes. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barraca Central, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Barraca Central é a 8ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Estudiantes, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Estudiantes é a 5ª colocada com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Estudiantes. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Estudiantes para vencer. Campeonato do Chile, temos a equipe do Colo-Colo enfrentando a equipe do Palestino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Colo-Colo, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Colo-Colo é a 11ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Palestino, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Palestino é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Colo-Colo e 1 vitória para a equipe do Palestino. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Colo-Colo para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Tindense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani do Paraguai, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Guarani é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. A equipe do Tindense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 5 partidas. A equipe do Tindense é a 5ª colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Guarani, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Tindense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Guarani do Paraguai para vencer. Campeonato da Colômbia, temos a equipe do Once Caldas enfrentando a equipe do Laneiros. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Once Caldas, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Once Caldas é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Laneiros, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Laneiros é a 16ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Once Caldas e Laneiros, vamos de casa. Once Caldas para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Barcelona é a primeira colocada com 60 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, nos últimos 5 jogos disputados,
perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Osasuna é a 14ª colocada, com 33 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e 1 vitória para a equipe do Osasuna. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Barcelona para vencer. Campeonato chileno. Temos a equipe do Everton enfrentando a equipe da Universidade do Chile. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Everton é a 15ª colocada, com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Universidade do Chile, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe da Universidade do Chile é a 6ª colocada, com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Everton, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Chile, da Universidade do Chile. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Universidade do Chile para vencer. Campeonato argentino, temos a equipe do Independiente de Rivadavia enfrentando a equipe do Racing. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Independiente de Rivadavia, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Independiente de Rivadavia é a 10ª colocada, com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Racing, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Racing é a 9ª colocada, também com 13 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do Racing. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Racing para vencer. Bilhete pronto, com as seguintes sugestões. Colo-Colo vs Palestina, vamos de casa. Colo-Colo para vencer. Juventude vs Peñarol, vamos de fora. Peñarol para vencer. Barcelona vs Osasuna, casa. Barcelona para vencer.